Bob, hoje em dia está muito comum as mães solteiras criando seus filhos. Gostaria de perguntar qual a consequência da ausência paterna na criação do filho e sobre o que é ser um homem. João Pedro Sena. Bom, depende da mãe, né? Tem mãe que sabe repor muito bem ali aquele lado, mas obviamente que vibracionalmente sempre vai faltar. Se não tiver ali uma boa companhia de amigos, ou um bom padrasto, ou tios, alguém para repor aquilo, né? Ensinar a criança a ser um homem, colocar ele naquele ambiente vibracional, né? Aí a criança acaba ficando com alguns déficits, no sentido de uma vulnerabilidade que pode transformar ele num homofóbico, num machistão, né? Porque vai ter um ponto enrustido ali, uma carência que ele não quer aceitar. E quando ele aceita, acaba virando gay de repente, né? Então, tudo é uma reposição energética, né? Não que seja ruim isso, aquilo. Todo mundo vive um momento e segura o momento pela eternidade. Mas, quando você busca explicação, você encontra, né? Só que cada um tem seu momento, cada um tem seu fluxo, cada um está ajudando ali a si mesmo a entender as dores de Deus, né? Automaticamente está fazendo Deus ser eterno, né? Porque se a gente não entende as dores de Deus, não entende o sacrifício de manter a luz acesa, a gente abusa dessa luz, né? Se você não entender o escuro, não mergulhar na agonia, na morte, no desespero, você não valoriza a luz, não valoriza o alívio. Você acha que é tu e ponto final e sai queimando tudo e todos, né? Então, um homem, para ele ter a masculinidade dele garantida ali, ele tem que ter um bom contato com esse lado, né? Para não ter nenhuma fraqueza, nenhum déficit ali, nenhuma fraqueza psicológica e mesmo vibracional. E de nível de conhecimento também, né? De pai para filho ali, informações, conversas que só um pai vai ter com o filho, não adianta, né? É difícil. Por melhor que seja a mãe, vai faltar algumas coisas. E aí vai depender da vida e também da evolução daquela alma, daquela consciência, em termos lógicos, emocionais, né? Condições psiquiátricas e psicológicas de compreender os seus déficits, repô-los, né? Recolocá-los ali da melhor maneira, né? O que é ser um homem? Bom, é uma pergunta também muito abrangente, né? Porque o homem é justamente, se você for pegar os tempos, as variações dos tempos, os locais, a atuação do homem na sociedade vai ter variantes. Mas de uma maneira geral é justamente o domínio da emoção, né? Tem a ver até com a pergunta anterior ali do Henrique. É saber observar as emoções, as repetições, né, explosivas, vivas, as tendências ali, dominar os demônios, né, por dizer assim, as tendências, as emoções, as explosões frequenciais. E você ter um controle disso é você viver por um planejamento, né? Você acostumar com a repetição e viver pelo eco. O homem é mais assim, né? Ele é mais linear, de uma maneira geral. Claro que tem homem com muita energia feminina e muita mulher com muita energia masculina hoje em dia. A gente está no reino violeta, luciferiano, né? Então a consciência flutua no reino animal e usa as ferramentas que precisar. Mas, de uma maneira geral, o homem é isso, né? Esse direcionamento linear, né? Ele trabalha com os ecos, com as repetições. Dificilmente ele vai se perder em explosões emocionais, né? E quando ele se perde, ele sabe perceber isso. Ao contrário da mulher que vive aí, né? Ela vive naquelas tendências emocionais, ela enxerga o mundo de outro jeito, de uma hora para outra. E é outra pessoa, outra coisa que ela sente, outra coisa que ela quer, outra coisa que ela traduz, né? Então, ela tem que acostumar com essas alterações para poder perceber isso. Falou aqui, alterei de novo, alterei de novo, alterei de novo. Aí ela vai ter que analisar essas alterações, ver qual é ela mesma, qual ela escolhe, qual ela quer, o que a alma dela chama e o que é as vibrações ao redor alterando ela, por ser abstrata, né, por ser mais sensível a isso, circular. Ela está cedendo a vibrações diversas. Então, quando ela aprender a dominar a si mesma, é uma mulher soberana, né? Aí vai pro ponto Maria ali, que tem um autocontrole. E aí já tem essa autonomia, né, no nosso reino aqui, são mulheres fortes, né? Como a gente vê dentre todos os reinos luciferianos. Você pode pegar, tem muitas rainhas, muitos exemplos, né? E mesmo as amazonas e guerreiras, enfim, as nórdicas, né? Mulheres luciferianas sempre tiveram muito poder ali, ao ponto de assustar os homens. Porque elas têm o domínio do abstrato, quando domina a lógica também ferrou. Mas já é um processo também, né? Elas só conseguem fazer isso diante da coerência, senão elas caem no escuro, né? Pra poder ter força no abstrato tem que ter justiça. E aí beleza, né? Os homens que apanhem se estiverem errados. Então ser um homem é isso, é saber manter a consistência, saber se encontrar, saber quem é, saber se definir. Pra poder então definir as mulheres ao redor, o abstrato, a energia, o fluxo. Poder dar uma segurança, né? Uma estrutura. Poder dar uma forma, uma tranquilidade, né? Uma conexão com Deus, com o amanhã. Poder falar pela certeza, ser a certeza, ecoar Deus, né? E aí, através dessa ponte, desse sacrifício que é ser o homem, que é deixar de sentir, deixar de ser,
para assistir, para analisar, para proteger, né? Através dessa honra que fica fora do amor, muitas vezes, para protegê-lo, né? Através disso o amor existe, a mulher é livre, a mulher fascina, a mulher seduz, né? E é parte da vida, dos dois lados. E é isso que a gente quer na vida, né? A gente quer algo que preencha, que nos chame, que nos entorpeça, né? Que nos faça querer acordar mais cedo. E o amor de Deus tem que estar acima de tudo, porque é a única coisa eterna. Então a conexão com Deus, saber que Ele merece isso, precisa disso, que você está conectado com isso, que acender a luz ali é parte da tua existência. Esse é o amor pleno, né? A honra plena. Mas com isso vem ali a obra, né, de Deus, que inclui todos os frutos mais lindos, mais perfumados, mais prazerosos, que nos façam amar ainda mais Deus, né? Porque toda essa dor, essa agonia, esse trabalho, esse desespero vira presentes magníficos, né? E sem dúvida a mulher é o mais belo deles, na minha opinião. Embora o homem tenha o seu valor e muitas outras coisas, a mulher ela é especial e muita coisa ainda mal compreendida sobre elas é que as faz parecer tão terríveis muitas vezes, né? Porque tudo gira em torno disso, né? A mulher é o giro, tudo gira por ela, né? É o giro. Os homens fortes sempre tiveram uma base, a intenção, o presente, o passado e o futuro, sempre se apoiando nelas, né? Até pra ver essa troca mesmo. Então elas carregam esse sacrifício, né? De fazer a reta dar de cara com ela mesma. E isso quebra o homem, mata o homem. Mas é assim que ele se enxerga, que ele se vê. E toda a obra consiste nisso, né? Da quebra do homem ao conserto dele, de Adão a Cristo. E tudo se faz pelo ventre dela, né? Porque mesmo o transbordar ali, o ponto de Adão, né? Os homens já nascendo adultos ali na criação de Deus, eles vêm de fluxos, né, que transbordam ali do útero, né? Mesmo o Espírito Santo, o fluxo abstrato é sempre da mulher, é sempre do nada que se faz algo. Esse nada é a própria agonia, né? A própria dor, a própria confusão, o próprio giro, a própria transformação o tempo inteiro, a confusão, a autoprocura, né? E sempre se arrependendo daquilo que é porque está do lado contrário agora. Ser mulher é difícil, é um sacrifício. E o homem tem a obrigação de mostrar que essa transformação não é só causa e agonia, pelo contrário. É justamente o segredo e a fermentação da vida, né? A criação da vida, a geração, a gestação da vida. Dar uma direção para a mulher, fazer valer a pena o sacrifício dela. Fazer ela ter orgulho ao invés de arrependimento e dor, é o que mantém a lua brilhando forte no escuro, permitindo que o sol repouse, né? Porque ela tem o seu amor, tem o seu brilho, está carregada pela energia dele, tem sua confiança. Nessa troca de perspectivas, ao tentar mostrar que merece essa confiança, uma hora você tenta fazer melhor e isso é um tipo de traição, né? Tenta fazer por si só. Então é o processo entre pai e filho acontecendo no espírito, né? Então, para alinhar o pai e filho, ela fica com erro muitas vezes, né? Com peso, para poder manter a reta linear, né? A transformação, a expansão, né? Para poder manter o rei, o pai eterno, mesmo quando ele tem que passar pela reobservação de si mesmo, né? Nossa, eu já tô falando pra caramba.